挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ武闘だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? E aí, como é? Ah, pensei que tinha ficado azul. Como é que vocês estão? Beleza? Bora aí para mais um conteúdo aqui no canal. Desde já, gratos aí por vocês estarem aqui comigo, tá? Rapidinho, mesmo que seja rápido, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Obrigado também pelo like que vocês deixaram aí, muito obrigado por isso. Isso aqui faz toda a diferença, porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e entrega para outras pessoas também. Então, muito obrigado de verdade, tá? De coração. E espero também que vocês estejam gostando dessa minha coisa aqui de ficar reagindo, né, a canais aqui no YouTube sobre a cultura pop ou cultura nerd, como assim você desejar. Tem muito canal ainda para se descobrir, tem muito canal ainda para se reagir também, com certeza, entre outras coisas maravilhosas. E o mais legal disso tudo é que eu estou descobrindo muito canal legal, viu? Estou descobrindo uns canais bem legais e sinceramente estou feliz de estar conhecendo. E já sabe, essa meta aqui, se você puder colaborar de alguma forma, tá aqui o QR Code, a qual você pode estar fazendo a doação mínima ali de R$2, tá bom? Você pode deixar sua mensagem também, se for o caso, se assim você desejar. Caso você não consiga ou queira fazer pelo QR Code, tá aqui o e-mail, é só você deixar lá a quantia que você puder e eu já agradeço pra caramba. A quantia chegando lá, eu jogo aqui pra gente ver o desenvolvimento, o andamento dessa meta aqui, tá bom? Mas vamos deixar o papo de lado e já vamos lá, né? Aqui é uma união, né? Uma parceria, deixar minha contribuição, uma parceria entre o canal do querido e maravilhoso, eu já tô inscrito, rapaz, que é isso? Do Cristão Geek TV, tá? Esse canal aqui que vira e mexe também, eu tô dando uma olhadinha aqui. Então,
Bora dar uma olhada. E ele fez aqui uma parceria. Pera aí, meu amigo, rapidinho, prometo pra você, tá? Fez uma parceria aqui com o nosso querido também amigo e muito conhecido Claron, o Andarilho, tá bom? Então tá aqui, ó, os dois arrasando aí, mandando ver, trocando aquela ideia. Mas eu tô curioso em saber necessariamente do que se trata essa parceria. Bora lá? Vamos saber. Lembrando, os canais que eu vi aqui vão estar aqui na descrição para vocês depois irem lá ver mais do conteúdo, se gostar, se inscrever no canal. E eu falo mesmo, tá? Se é a primeira vez que você está vendo aqui o conteúdo do canal, se inscreve, caso você goste, ativa as notificações. Tem muita coisa interessante aqui, beleza? Bora lá então. Pelos poderes de Lord Darth Shed Vader. Hã? Eu te invoco! E aí, seus Faria Lima? Você tá bom ou não? Não como você, mas gostaria. Lá ele. Bora pra mais um vídeo de sábado. Pra mim, uma alegria trazer vídeos aqui nesta plataforma. Mas pra você que é amante de James Cameron, eu acho que é broxante e decepcionante. Por quê? Só que por enquanto não vamos falar de James Cameron e o broxante Avatar 3. Vamos falar de Vingadores Doomsday. Não, mas eu acho que já era de se esperar, né? Que esse Avatar fosse broxante. Porque, porra, o filme é grande pra caramba. O que veio antes desse aí já era gigante. O pessoal até reclamou dele ser muito longo. E esse aqui também não seria diferente, pode ter certeza. Se tu não me conhece, muito prazer, sou o Vando Moura e você está no Cristão Geek TV. É o seguinte, vamos à matéria do vídeo de hoje. Sabadão, para começar o dia muito bem depois que você orou e agradeceu a Deus, porque tu acordou e tá de pé. Acompanhe agora. Steve Rogers retorna no primeiro trailer de Vingadores Apocalíptica. Apocalipse, SNJ. Mas alguém ainda se importa? Não. Os fãs da Marvel que estavam muito ocupados para ir ao cinema assistir Avatar Fogo e Cinzas que... Eu nem sabia que tinha saído, mas tudo bem. Já vou trazer algumas informações importantes que vocês vão entender porque o povo não quis ir ao cinema. Aliás, é só uma demonstração do que é capaz quando o seu diretor fala abobrinhas na internet e o povo rapidamente fizeram igual ao clássico do Rolando Lero. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Neste fim de ano, receberam um presente de Natal antecipado. Na manhã de terça-feira, lembrando que hoje é sábado e o trailer saiu terça de manhã. Isso tem exatamente 2 semanas. O estúdio lançou em todas as suas plataformas de mídia social o trailer de Vingadores Juízo Final, E dane-se. anunciando o retorno de Steve Rogers. Porém, contudo, entretanto, não é bem assim não, tá? Se você tá achando que o Rogers vai ser o Capitão América, Claro que não. enganou. Claro que não. Claro que não. Iam ter aquele trabalho todo ali de colocar o negão como Capitão América e tirar dele. É ruim, hein? Esse é o seu novo Capitão América. Aceite. E não reclame. Sam Wilson. Mas é uma pena, porque assim, ele... Eu acho que ele é um personagem que tem potencial, mas foi mal dirigido, cara. Ele poderia ser um capitão fodão mesmo, mas deu não. Suportável da asinha, o que acha que é anjo, mas não tem o suco correndo nas suas veias. Aí eu te pergunto, vai ser sucesso esse Doomsday com esse cara como Capitão América? Não, né? Não. Circulam rumores online há semanas de que Chris Evans retornaria como Rogers. E um vídeo de baixa resolução do trailer vazou antes da estreia de
Fogo e Cinzas nos cinemas, mas agora os fãs podem conferir em casa e tirar suas próprias conclusões. Tecnicamente, mais um teaser com apenas cerca de 1 minuto de duração. O trailer de Doomsday revela apenas que Rogers retornará para o filme. Ele começa com uma cena de um motociclista atravessando a zona rural dos Estados Unidos enquanto o tema dos Vingadores toca em tom menor no plano. Tudo parece ter sido pensado para evocar um sentimento de nostalgia. Eu vi o trailer, está muito bonito. Inclusive tem uma cena que Rogers, nosso querido Capitão América, ele guarda o uniforme em uma caixa, como se fosse um baú antigo, e segura uma criança no colo. Não sei se é um menino ou se é uma menina. Só que aí tem um problema interessante. No final do Ultimato ele ficou velho. Ele se torna um idoso. Ora essa, o que você acha que é? Linha temporal. Eles vão usar o momento em que o Steve voltou pro passado. É esse o momento do Steve Rogers que eles vão usar. Não é outro. Ou é o Steve Rogers de outra realidade. Da idade da Peg. Ou Peg, sei lá. Acho que é Peg mesmo. Peg Agora Carter. tu imagina a situação, cara. Como que eles vão conseguir trazer o Rogers para ser o Capitão América, como eu disse anteriormente, sendo que Sam Wilson já é o Capitão América? É só vocês verem. E não pode ter 2 Capitão América? Pode sim. Antes da estreia de Capitão América 4, sojado e lacrado, a forçação de barra que foi para colocar o Sam Wilson para ser o Capitão América de qualquer jeito. Aí agora eles vão pegar a nostalgia. Me ajuda aí, meu povo. E tem gente que vai falar assim: ai, Vando, você deveria ser mais flexível. Não sou, não serei, porque aqui nesse canal não tem passação de pano. Aqui eu vou falar a verdade. Acho que você tem que tomar cuidado com o seu coração, viu? Vai devagar. Tá muito nervoso. Eu já disse anteriormente, pra mim esse Vingadores será um flop, igualzinho está sendo o Avatar Fogo e Cinzas. É, Fogo e Cinza, perfeito o nome, né? Porque das cinzas não retornará. Do James Cameron, que no seu segundo final de semana, até o exato momento, bateu apenas 544 milhões de dólares. Isso até sexta-feira, ou seja, no dia de ontem. Porém, para você entender o tamanho da trozoba que James Cameron vai segurar, até o feriado de Natal, se liga, este filme tinha batido apenas 483 milhões de dólares. Ou seja, não está arrecadando muito. Só para que fique bem claro. Ou quase nada. O filme é bonito, é pique Quarteto Fantástico. Para quem gosta de jogar, você vai jogar ali no 200 FPS. Porém, contudo, entretanto, a história é fraca. E aí? A galera não quer ir no cinema não, Disney, para ver filme bonito. Eles querem ver a história. E o roteiro é fraco e a história é fraca. Imagina você ficar 3 horas no cinema para ver um roteiro fraco, uma história fraca, totalmente diferente do que foi o 1 e o 2. Aí não dá, né, cara? Não, não. Na cena seguinte, o cavaleiro demonstra e se aproxima de uma casa de fazenda, dando aos espectadores um vislumbre instigante de seu reflexo. Uma vez lá dentro, ele desembala o traje do Capitão América, aquilo que eu falei, certo? E tem mais coisa acontecendo. Após um breve corte para perto, vamos vê-lo segurando um bebê e a câmera lentamente gira para revelar o rosto de Rogers, aquilo que eu já tinha dito. Um texto
aparece lentamente na tela para tranquilizar os fãs, afirmando que Steve Rogers retornará em Vingadores Apocalipse. Como eu disse anteriormente, só se eles pegarem um canhão e eliminarem o Capitão América 4, que foi o Thanos. Porque, na boa, não dá pra ter dois. Ouviram? Dois. Não, dá pra ter sim, pô. Dá pra ter sim na história dos Capitão América. Tanto que o Sam Wilson vai lutar pela realidade que a gente conhece, e esse provavelmente vai lutar pela outra, por culpa da criança. A criança já é um pretexto pra ele defender, entendeu? Então eles serão meio que rivais. Essa que é a verdade. Então automaticamente vão ter dois Capitão América. Capitães ou capitães. Como é que fala mesmo? Não sei. Não dá pra ter dois capitães ou capitões América no mesmo filme. Não dá, cara. Não dá. Isso aí pra mim é desculpa e é balela da Disney pra tentar vender uma coisa chamada entusiasmo e saudosismo. Aliás, toda a Hollywood está fazendo isso. Eu disse toda. Aquele próprio filme merda do Flash é isso. É um ataque, um assalto de metralhadora R15 no público de nostalgia. É isso que é. O tempo inteiro tem Michael Keaton no trailer. Todo trailer tem. Todo trailer tem Michael Keaton. Todo trailer, pode procurar lá. Todo trailer tem Michael Keaton no filme. Ou no Michael Keaton em ação. É isso que eles estão vendendo, nostalgia. Eles estão tentando pegar o público pela nostalgia para ter certeza de que o público vai assistir. Mas é aquilo, basta meia dúzia de pessoas ir assistir e depois jogar na internet. Aí, meu irmão, se vai ser bom ou não, vai depender do boca a boca depois. A Hollywood. No entanto, relatos de sessões de estreia de Fogo e Cinza sugeriram que o público ficou desapontado. Claro, eu já falei isso aqui nesse canal. Este filme é tipo você jogar o Assassin's Creed Shadows com 200 FPS numa 5090, no gráfico, lá no talo. Sabe o que é o gráfico no talo? Ou você joga com um Core i9 14900KS, ou você joga com Ryzen 9 Faça a mínima ideia que é isso que ele tá falando. 800X3D, sacou? Só que você joga com tudo no talo. O jogo, a parte da jogabilidade dele é boa pra caramba. Só que a história e o enredo são fracos. Fracos demais. Pois é, esse é Avatar Fogo e Cinzas. Bonito, lindo, porém o enredo... Lixo, lixo, super lixo. Chris Gore, do filme Fred, disse que um silêncio constrangedor tomou conta do cinema em Burbank, na Califórnia, quando a faixa verde apareceu antes do trailer. Aspas para ele. Dava para ouvir todo mundo prendendo a respiração, ficando animado, escreveu Gore. Pois bem, aconteceu. Eles mostraram o trailer e ninguém reagiu. Ele observou que mesmo em uma sala Dolby Atmos, com a melhor imagem e som, ninguém ouviu, ninguém aplaudiu. Nossa. Que isso sirva de relato pra você, lacrolinha, que foi lá nos comentários de vídeos passados aqui do canal e disse: ai, você não sabe de nada, ai, você é isso, você é aquilo. Se o termômetro mundial, que é os Estados Unidos, a galera não gostou do trailer dos Vingadores, não está gostando nem do filme do Avatar, quem sou eu para falar alguma coisa a não ser mesmo trazer a notícia e abrir ou tentar abrir os seus olhos para este futuro fracasso chamado Avatar. Porém, contudo, entretanto, eu já tinha dito e vou repetir, a Disney quer fazer uma novelinha nos cinemas, forçando eu, você, nossa família, para irmos assistir quais serão os próximos trailers do Vingadores Apocalipse. O primeiro já foi o Steve Rogers, como eu disse, ele não está entre nós no universo da Marvel.
E tu quer valer que ele vai ficar do lado da variante do Tony Stark? Que é o Dr. Doom? Quer valer? Que eles vão ser aliados? Ele já foi de arrasta pra cima. Quem será o próximo? Do jeito que esse povo é um filho de uma égua, vão colocar ali o nosso querido Tony Stark na roupa dele, de Capitão América, com o rosto do Downey Jr.? Será? Eu não duvido de mais nada dessa Disney e dessa Marvel. Você não viu nada. O especialista do Dead Park Place, conhecido como Double G Double, teve uma reação igualmente morna ao retorno de Rogers como Apocalipse. Aliás, corrigindo isso aqui, no Apocalipse, tá bom? É porque na hora de traduzir, traduziu errado e você entendeu aí, né? Ele começou sua declaração observando que era puramente anedótica. Isso aí eu vi isso no trailer quando eu assisti também. Mas acrescentou que o trailer de Os Vingadores foi recebido com desânimo. E quem acredita que isso vai ser um sucesso é só aquele besta Eu acredito quadrado que não. aqui. Tudo que a Disney faz, tudo que a Marvel faz, tudo que a Lucasfilm, tudo que a Warner faz, ele vai lá e lambe a bolsa escrotal. Me ajuda aí. Vingadores, como eu já disse anteriormente, já nasceu um filme falecido. Não tem como esse filme ser bom, gente. Não tem como. Ponto principal. Scarlett Johansson não está mais. Não está Scarlett Johansson? Johansson. mais na Marvel. Quem vai ser a Viúva Negra? Não tem. A irmã dela, Florence Capitão Pugh. América é o Sam Wilson, do Anthony Mackie. Fraco. Muito. É porque aquela ideia de The Old and New and Different, um negócio assim, né? A ideia desses Vingadores agora aí. Fraco. Além de tudo, Capitão América sem soro. Fraco. Muito. Mas muito. Acho que é The New fraco and Different. mesmo, de verdade. E aquele final que deram pra ele? Meu irmão, aquele final ali no... Cara, até hoje eu não vi esse filme do Capitão América. Não tenho vontade nenhuma também. No Ultimato? Que Nem o Superman do desgraçado lá do infeliz. isso, cara? O cara tem a porcaria do soro na veia. Tô falando do Rogers. Jamais ele ia ficar velho, ele ficou tão rápido. Vocês entenderam? O Capitão América seria... Mas o soro, ele ferra com a saúde. Ele mata o Capitão Rogers, na verdade, aos poucos. Né? Então, assim, é provável que ele possa envelhecer sim. Tá? equivalente ao Wolverine. Não. Tá entendendo? Não. Não, o Wolverine, ele se regenera, ele não envelhece, ou na verdade ele envelhece muito, muito lentamente por culpa da sua altíssima regeneração. E do Dente de Sabre é ainda mais rápida que a dele, é ainda mais forte que a dele, a regeneração. Acho que é quase comparada à do Hulk. A do Hulk é mais praticamente instantânea. Mas a do Steve Rogers não, pô. Steve Rogers não tem nada a ver. O soro que mantém ele do jeito que é, mas o soro vai matando ele. Entendeu? O soro vai matando o Steve Rogers, vai envelhecendo ele aos poucos. Ele demora para envelhecer, mas não significa que ele não vai envelhecer. Entendeu? Mas não. Foram lá, foram no passado, voltaram, envelheceram o Rogers. Ah, véi, pelo amor de Deus. Tanto que quando ele volta, a Peg já tinha falecido já no passado dele. Aí, o Tony Stark agora é o vilão. Se eu não me engano, ou não. Como que esse filme vai Ou não. Não, né? Acho que não. Acho que ele ia se casar com a Peg. Enfim. ser um sucesso? Não dá, velho. Nem se pegasse o Hulk. Presta atenção. O Hulk do Jude Law, que é o Hulk do Hulk do Hulk. Que é o Hulk mais O Hulk do Jude Law? Você confundiu com o Edward Norton. O Jude Law nunca fez o Hulk. É o Edward Norton. insano até hoje dos cinemas. Esse filme ia ser sucesso. Incrível Hulk. Não dá. Mas continuando aqui, ó. Ele especulou que talvez muitos em seu auditório já tivessem visto o trailer que vazou online. Mesmo assim, a falta de entusiasmo foi notável. Na segunda-feira à noite, no programa Versus do
Filme Fred no YouTube. Derek Anderson relatou mais do mesmo, ou seja, a mesma coisa, mesma situação. Aspas para ele. A maioria das pessoas disse: eu vi. Foi uma decepção. Não me importo com esse filme. Ele continuou. Esse foi o consenso geral que obtive pesquisando online. E procurei no TikTok, X, Face, em todos os lugares. As pessoas simplesmente não gostaram do trailer. Fecha aspas para o nosso querido Derek Anderson. Lembrando a você que hoje é sábado. Se você... Hoje também é sábado aqui. Por acaso, fazer uma pesquisa aí dos últimos, 5 dias no YouTube, por aí, você vai ver que ninguém está falando a respeito deste trailer. Poucas pessoas estão. E se você vê uma pessoa assim mais entusiasmada, gritando, eufórica, sabe? Como se estivesse quase tendo um orgasmo. Não vá por aquilo que ela está falando. Simplesmente vá fazer uma pesquisa. Porque é muito fácil ter um puxa-saco gratuito e um puxa-saco pago. Aí eu te pergunto, qual desses essa pessoa será? O puxa-saco 0800 ou o puxa-saco que foi pago? Eu não sei. Anderson sugeriu que a Marvel deveria mudar de rumo e tentar algo diferente. Concordo plenamente. A revelação do retorno de Rogers pode não ter sido suficiente para gerar entusiasmo, já que o público quer ver Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Quer dizer, uma pequena parte, né? Porque eu preferia quando ele era mais o Homem de Ferro. Mas fizeram o que, né, com Jonathan Majors? Mandaram ele embora e precisava de um vilão. Botou quem? O nosso querido Homem de Ferro do universo sei lá o que, do quadrinho não sei o que nem vendeu tanto assim, pra ser o Doutor Destino. Ah, vá tomar banho, Disney, vai te catar. No momento, os primeiros indícios sugerem que o simples fato de colocar o trailer de retorno de Rogers online já gerou algum impulso negativo, por sinal. Porque vamos combinar uma coisa. Quem, em sua sã consciência, no Brasil e nos Estados Unidos, vai durante 4 semanas só pra ver um trailer de Vingadores? Vai gastar o quê? Lá é 11, 12 dólares o ingresso. Aqui, meu querido, é 5 vezes mais caro. Aqui você pode botar ali uns 60, 70 conto. Vai fazendo as contas. R$70 vezes 4 são 280. Fora a pipoca, o refrigerante. E aí, meu irmão? Isso se você for sozinho, porque se tu for com a família, fudeu. Ou namorada, fudeu também. Pra você ir no cinema toda semana, só com ingresso, R$280, aproximadamente. 280. Isso, tô contando assim, uma pessoa durante as 4 semanas vai dar 280. E se essa pessoa tem mais 3? Faz a conta, velho. Você acha que Disney tá se importando? A Disney tá cagando pra você que tá aí do outro lado, meu querido. Eles só querem lucrar. E o principal, lacrar. Lacrou, pindola de borboleta. O Cosmic Book News relatou que o trailer de Doomsday alcançou números de engajamento impressionantes. Na primeira hora, o trailer recebeu mais de 1,2 milhão de curtidas no Instagram, 114 mil, quase que eu falei 144, mas tá bom, 114 mil curtidas no Facebook e mais de 229 mil votos positivos no YouTube, após atingir 1.100.000 visualizações. É um número interessante. 1.100.000. Mas não quer dizer que vai ser um sucesso esse filme.
E se você não sabia, você que está aí do outro lado, se tu não tá sabendo, tem como comprar votos no Insta, no Face, no YouTube. Tem como criar engajamento. Quer ver um exemplo? Vamos aqui, ó, fazer uma linha de raciocínio. Você foi assistir a uma live em certos podcasts. Um exemplo, Flow e o Inteligência Limitada. De repente, me leva um certo candidato lá, seja prefeito, seja o que for. Geralmente, as visualizações desse canal em uma live chegam a 15, 20, 30 mil pessoas. Do nada, só porque essa pessoa, as visualizações saem de 50 mil, preste atenção, para 1 milhão, 2, 3 milhões online, você acha que ali não rolou impulsionamento financeiro? É claro que rolou, meu querido e minha querida. Quem óbvio, sã consciência vai assistir certas pessoas em certo lugar? Se fosse assim, então, imagina a cena. Lá no próprio Pá de Bosta, onde aquele piloto de Fórmula 1 foi dar aquela entrevista, cara, pra aguentar Igão e Mítico falando cocô, eu não teria coragem, eu nem piso lá. Tanto é que hoje o Pá de Bosta não é nem o maior podcast do Brasil. Foi só obliterado pela Inteligência Limitada, pelo Radcast e pelo Flow, o que começou toda essa onda de podcast. Sim, foi o Flow, tá bom? Não foi o Pá de Cocô, não. O trailer é o primeiro de uma estratégia de marketing incomum. Um novo trailer de Doomsday será exibido junto com Fogo e Cinzas ao longo de 4 semanas consecutivas, começando com o retorno de Rogers. Os trailers subsequentes devem focar em Thor do Chris Hemsworth. Eu já vi o Thor já. Eu já vi o coisa do Thor. Apareceu no Instagram pra mim. Doutor Destino e finalmente no restante do elenco. E senhoras e senhores, eis aí o seu novo Capitão América. Ele mesmo, Sam Wilson, também conhecido como Anthony Mackie, o chorão, enjoado, insuportável ator. Meu Deus do céu, tem Eu gosto dele, cara. Eu falei desse cara. Eu gosto dá dele. até nojo. Só de pensar nesse cidadão, ele é nojento demais. Ele é asqueroso, ele é insuportável, ele se acha a última bolacha do pacote. Ele é tipo o Simulil, se acha a última Coca-Cola no deserto. Eu entendi a referência. No Nossa, entanto, cara. a pergunta que Diminui o volume. Caralho. Caraca. Diminui o volume. persiste na mente de muitos fãs é em que função Rogers retornará. No final de Vingadores Ultimato, ele passou o manto para o Capitão América de Sam Wilson. Que nojo. Interpretado por Anthony Mackie. Eu odiei essa cena. Infelizmente, presta atenção. Infelizmente, Capitão América, admirável flop sojado, sem soro novo, lançado no inverno passado, ou seja, no comecinho do ano, foi um fracasso de bilheterias. Adivinha por quê? Cheio de palestrinha. Me ajuda aí, né, cara? Se Roger não voltar a empunhar, pegar no escudo e falar: eu sou o verdadeiro Capitão América, em Doomsday, os fãs podem ficar desapontados. Ele pode falar, mas se ele for inimigo do capitão do Anthony Mackie, do Sam Wilson, aí ele pode falar isso. Se for uma versão diferente, Rei Hydra, talvez, já pode ficar desapontado, meu querido, porque não tem condições de um Capitão América não ter o soro correndo no seu sangue. O Capitão América, ele é quem ele é devido ao soro, e devido principalmente às atitudes que ele sempre teve de positivas. Aí me mete o Sam Wilson, que é um zero à esquerda, que é um banana, para ser o Capitão América.
baseado num quadrinho que quase ninguém leu. Vá tomar banho. Não, e o final do Doomsday? Doomsday não. Final do Doomsday. O final do Ultimato. A celebração do fim de carreira da masculinidade nos cinemas. Hulk virou Hulk Banner. Sojado. Insuportável. O nosso digníssimo Thor foi embora. Sumiu. Desapareceu. Foi aparecer lá no final do Guardiões da Galáxia. Tony Stark. E meio estranho ainda, né? Fez o sacrifício para salvar o universo. Foi de arrasta junto com Thanos. Foi o único que morreu como macho. E se manteve como macho. Até o estalar do dedo. E aí? O que sobrou? O Rogers, que poderia estar vivo, mas não. Ele passou o manto, passou o escudo pro Sam Wilson. Fraco demais. Fraco. Deu no que deu. Um filme flopado e ninguém está gostando, está aplaudindo o que será o Vingadores Doomsday. E torna a dizer, quem vai ser a Viúva Negra? Quem vai ser? Florence Pugh. Porque a Scarlett, ó, saiu fora, saiu vazada. Mas nada que um caminhão de dólares, né, a traga de volta. Da Disney. Ela não é boba nem nada. E para encerrarmos esse vídeo, o que significa para o futuro da Marvel ainda está por ser visto. Se Doomsday conseguir entregar o Capitão América que os fãs desejam, duvido muito, o retorno de Rogers pode ser o primeiro passo para torná-lo um sucesso global. Confia, tá? E se você chegou até o final desse vídeo, por gentileza, comente a seguinte frase: sem Soro não tem Mundial. Em homenagem, claro, aos nossos amigos palmeirenses, tô zoando. E claro, pra atiçar a turminha do amor, a turminha canhoteira do cabelo colorido, sovaco cabeludo, que acha que tem que ser do jeito deles, só que não é. E vamos debater democraticamente na aba dos comentários, deixando bem claro que discordar nunca será ofensa. Você não é obrigado, não é obrigada a concordar comigo, e eu menos ainda sou obrigado a concordar com você, certo? Porque aqui sim é um canal democrático. E se você quiser se tornar um apoiador ou um patrocinador deste canal, você pode me chamar no e-mail profissional que está na descrição desse vídeo. Bom, esse é o canal dele. Eu pensei que o Claro ia falar alguma coisa, mas não falou nada. Não entendi por que tá aqui. Enfim, Cristão Geek TV e Cléron Andarilho, beleza? Não, realmente pensei que ele ia falar alguma coisa, mas não falou. Mas vamos lá, bora para o próximo. O próximo aqui é o Analista, tá? Vocês já conhecem o canal do cara. Vamos ver do que ele está falando e sobre o que exatamente. Aqui, ó, Yuha Barra está em Burn the Witch, Teoria Bleach. Tem 11 meses isso aqui. Vou deixar a minha contribuição. E eu tô curioso em saber. Antigamente eu falava We Watch eu falava, mas não é. Eu falava errado. Mas vamos lá. Caso já se perguntou por que na dimensão inversa da Soul Society de Yuha Barra tem gelo para todos os lados? E se eu te contar que tem a ver com a origem dos dragões de Burn the Witch? E se eu te contar que os bruxos e bruxas de Burn the Witch na verdade são uma espécie de Quincy e todos eles vieram de um fragmento de Yuha Barra? E se eu te falar que esse... Curioso esse M aqui é de escorpião, tá? Meu signo. O fragmento lutou contra o dragão de gelo que congelou boa parte do campo de batalha e, enfraquecido, teve que fugir para outra dimensão e procurar um hospedeiro para suprir seu poder. Meu amigo, e essa é só a ponta do iceberg. Sim, quando estamos teorizando acerca de Bleach, sempre devemos lembrar que o próprio autor já nos revelou sobre os foreshadows. De acordo com o próprio Tite Kubo, ele normalmente coloca em Bleach diversos níveis de foreshadow, desde aqueles que ele quer que os leitores percebam normalmente, até os que ele quer que apenas 1 entre 4 leitores percebam, ou 1 entre 10 pessoas.
Temos até mesmo vezes em que ele quer que apenas 1 entre 1000 leitores notem alguma coisa. E por fim, temos os foreshadows que ele quer que ninguém perceba. Portanto, sim, Bleach tem muita coisa escondida e ainda não foi encontrada. E tem muita coisa por aí esperando para ser relacionada com elementos futuros. E hoje nós vamos fazer exatamente isso. Vamos juntar algumas informações dadas a nós pelo Clube Outside e Clube Outside, pô, foda. tentar fazer associações plausíveis acerca do futuro de Bleach e um possível envolvimento de Burn the Witch com isso tudo. Uma vez que já sabemos que Burn the Witch também faz parte do mesmo universo de Bleach. É a parte europeia, né, do universo espiritual, mágico, né, de Bleach. Mas eu não curti Burn the Witch não, cara. Achei bem chatinho, sinceramente. Sendo assim, coloquem seus cintos, peguem seus cafezitos e já se inscrevam no canal. Essa foi... Tá não, mano. Tá muito quente pra tomar café. Foi uma teoria que eu descolei enquanto pensava muito na mesma noite que lançou o Clube Outside 733, em que temos aí a grande revelação de que os Quincy's falecidos não vão para a Soul Society, mas sim para outro lugar. Ué, mas eu pensava que eles eram destruídos. Eu pensava que as almas deles eram destruídas. Sim, isso é algo bem lógico de se pensar, já que a gente nunca viu Quincy's reencarnando pela Soul Society e faria sentido após o extermínio e tudo mais, né? Mas uma confirmação oficial disso tudo nos dá uma base muito boa para esse tipo de especulação, além de trazer também consigo uma série de novas possibilidades. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixe seu like e cogite se tornar membro pelo preço de R$ 1,99. E agora, bora dar um salve nos membros que tiveram acesso privilegiado a esse vídeo. Lonely Venus, Rafael, um pseudocult, Israel Santos, Leandro Vinícius, Majuca. O Clube Outside 733 nos revelou que deve existir um pós-vida para os Quincy's. E, se você quiser a resposta mais simples e chata para isso tudo, é só falar que, de acordo com a obra, temos algumas especulações de que os Quincy's, quando morrem, simplesmente retornam para Yhwach e ficam vivendo dentro do seu rei. Eu particularmente não acredito. Eu acreditava que eles eram destruídos e que não retornavam pro Yhwach. Muito nisso pelo seguinte fato. E agora vem o spoiler pra quem ainda não viu o mangá inteiro, hein? Então já sabe. Mas o Yhwach morreu. O último traço de poder que ele tinha estava no Ichigo, como vimos. E sim, é possível que ele continue a viver no Ichigo, no Kazui, ou até mesmo... Ou no filho do Ichigo, né? Mesmo servindo de pilar para a realidade, já que ele atualmente está substituindo o Rei das Almas, de acordo com a novel Can't Fear Your Own World. Mas mesmo assim eu tento discordar um pouco de que ele continue servindo como pilar dos Quincy's pelo seguinte. Temos toda uma cena no mangá do Yhwach roubando a essência Quincy do Ichigo e tomando para si de volta o poder que um dia ele teria supostamente dado ao Ichigo. Sendo assim, tecnicamente, Ichigo não deveria mais ter a Heiatsu Quincy. Ele pode ainda ter algum fragmento do Yhwach? Talvez. Aí depende exatamente do que o Yhwach absorveu ou purificou de dentro do Ichigo. Mas ali eu gosto de interpretar que ele absorveu tudo de Quincy que ele tinha deixado no Ichigo, o que pra mim faria bastante sentido, mas também existem nuances quanto a isso, já que pela novel, Ichigo aparenta continuar com seus poderes Quincy's, então fica um pouco confuso de dizer com certeza o que o Yhwach realmente fez naquele momento. O próprio filho do Ichigo, Kazui, também aparenta ter algum tipo de ligação com o Yhwach, como vimos no final do mangá, então sim, é possível que o velho ainda esteja vivo e que os Quincy's vivam sim em seu interior. Essa é a parte mais chata e simples da teoria, mas agora bora falar do que realmente importa. A teoria maluca que liga o Yhwach com Reverse London. Primeiramente, vamos começar falando com as similaridades dos Quincy's nisso tudo. Uma coisa que eu notei enquanto lia Burn the Witch foi o funcionamento da Reverse London e Front London. Front London seria Londres normal no mundo humano, a qual o próprio Ichigo foi e se formou em literatura inglesa. E na Reverse London é como se fosse uma dimensão alternativa, escondida na sombra de Londres comum. E aí, ou seja, onde os Quincy's habitavam, nas sombras. Você já deve ter percebido onde eu quero chegar. Sim, todo esse conceito de uma dimensão escondida na sombra da outra é muito, mas muito parecido com a mecânica do Vanderheist, que estava escondido na sombra da própria Soul Society. O que nos leva a associar que talvez a criação da Reverse London tenha tido uma possível origem Quincy. Talvez os fundamentos da Reverse London possam ter servido no passado como uma base para o próprio Yhwach, ou o antigo mundo dele, já que nós sabemos que ele dominava sim alguns territórios, mas quem garante que esses territórios que ele dominou não eram nas sombras de outros países já existentes? Sem contar também que ele não fala exatamente de onde que ele vem. Também, simplesmente ele apareceu e começou a conquistar tudo.
né? Um extra que eu queria colocar aqui, e só tô colocando agora que eu tô editando o vídeo, é que o Lichirite seria o tal Reino da Luz, que aparentemente parece estar no mundo comum, no mundo humano, mas também nada impediria que tudo isso fosse a sombra do Reino Humano. Muito parecido com o conceito de Reverse London. E mais uma coisa interessante de se pontuar é o próprio título Burn the Witch, sendo que a gente sabe que no nosso mundo as bruxas eram perseguidas e executadas por causa de diversas inquisições que aconteceram no mundo, tanto em Portugal e vários outros países. Portanto, nos remete muito à questão dos próprios Quincy's, que foram também perseguidos e mortos. Também encontrei algumas falas do anime que aparentemente dá-se a entender que existiam sim tribos de Quincy's que viviam no mundo humano. E isso sim pode fazer com que as raças de bruxas de Burn the Witch possam ser derivadas ou até mesmo parentes, não sei se distantes ou não, mas parentes de Quincy. Ou pode ser que sejam Quincy de verdade, só que no mundo real, né? Que decidiram se exilar ou fugir para esse plano quando o Yurabara começou a atacar, por exemplo. Até porque também tem toda a questão do voo, da Heiatsu e enfim, existem muitas similaridades. Bom, Reverse London tem mais uma característica que lembra muito os Quincy's, que é o método de seu acesso. Esse episódio que começa com isso aí é muito foda, mano. Nossa. Esse episódio é fantástico, ó. Caraca, ia dar um papel de parede bonito, hein? Nossa. Temos em Burn the Witch que para acessar o Reverse London é necessária uma moeda e entrar numa cabine telefônica. Isso soa familiar? Porque se você lembrar, o Ryuken Ishida, o pai do Ryu, usou uma moeda antiga para adentrar o Vanderreich durante os adventos da Guerra Sangrenta de 1000 anos, o que indica uma gigantesca similaridade no funcionamento de ambas as passagens. Outra coisa que pode talvez ser familiar é a organização hierárquica da cadeia de comando, e também cargos como os Pipers na Reverse London, em que cada um seria referente a um signo do zodíaco. E ainda não temos todos os nomes que poderiam dar um veredito quanto a isso, e sim, poderia se aproximar talvez a hierarquias como a dos Stenritters ou talvez do próprio Gotei 13, já que nós temos aí declarados que existem 8 divisões dos Top Horns, mas também existem 12 signos do zodíaco. A gente não viu todos, né? Então é possível que talvez tenha até 13, talvez fazendo uma referência às 13 divisões da Gotei 13, mas enfim. Eu acredito que o mais impressionante seja na verdade as similaridades fundamentais com a mitologia dos dragões. E afinal de contas, o que seriam os tais dragões? Sabemos que no Clube Outside de número 202, o Kubo planejava fazer Orihime ter uma transformação. Nessa transformação ele descreve chifres e cauda e diz especificamente que ela seria uma espécie de dragão. Logo, podemos ver que o Kubo já estava pensando bastante em unir os conceitos de Burn the Witch com Bleach, ou pelo menos que eles deveriam se passar talvez no mesmo universo. E o que seriam esses tais dragões então? Dragões seriam seres misteriosos que se dividem em dragões da luz e dragões das trevas. Os dragões da luz são domesticáveis e possuem diversas espécies diferentes e com variedades que podem produzir diversas coisas úteis aos seres humanos. Em geral, eles não atacam a não ser que eles estejam com fome ou em tempos de agressividade. Já os dragões das trevas seriam dragões que absorvem sentimentos negativos humanos e com isso mudam drasticamente sua natureza. E para mim é aí que começam as similaridades. Dragões podem absorver emoções humanas e se contaminar. E isso aí é no mínimo muito similar com a habilidade de absorção de Reishi dos Quincy's. Isso também me lembrou muito a dinâmica do velho Zangetsu, que vivia dentro de Ichigo e como ele sempre permaneceu odiando a chuva do mundo interno do Ichigo, quase como se ele tivesse alguma relação muito próxima com aquele sentimento. Notoriamente, quando os dragões absorvem essas emoções negativas, eles começam a querer destruir e se aproximam dessa tendência caótica de obliterar seus arredores. Isso conversa diretamente com o desejo mais profundo de Yurabara, que seria de destruir os três reinos e fazer tudo retornar ao nada. É bem possível que a criação dos dragões tenha sim um dedo Quincy nisso tudo, ou pelo menos alguma correlação, até porque também foi mencionado que na parte oriental dessa dimensão eles aniquilaram todos os dragões e só na parte ocidental eles continuam a cultivar essas criaturas e os usam em conjunto com a vida em Londres. Aí imagina só se esses dragões de repente fossem os pesadelos do Yurabara enquanto ele ainda, sei lá, era recém-nascido, por exemplo, quando ele estava se desenvolvendo ainda. Aí esse poder, sei lá, se espalhou e acabou criando essas criaturas aí, advinda de pesadelos ou de sonhos.
Isso remete diretamente a toda a dinâmica da diferença de pontos de vista entre os Quincy's, que prezavam pela destruição dos Hollows, e os Shinigamis, que eram os balanceadores da realidade, e prezavam pela manutenção da alma ao invés do expurgo, servindo assim para o ciclo de reencarnação. No caso de Burn the Witch, ao que tudo indica, eram os dragões que estavam causando esse tal desequilíbrio, já que na história, nos tempos mais antigos, eles eram os responsáveis por 72% das mortes em Londres. Essa dinâmica do expurgo dos dragões pelas mãos de uma parcela de Londres me fez pensar que talvez o papel dos dragões nessa trama seja na verdade muito mais familiar aos Hollows, mas essa rivalidade de dragões e humanos parece perdurar por muito tempo, até porque temos a menção de que a última vez que um dragão negro apareceu foi há 96 anos atrás. Ou seja, algo aconteceu nesse meio tempo e fez os dragões negros pararem de surgir. Sumirem. Um suposto herói seria responsável por tudo isso? Ou será que eles foram absorvidos de volta pelo seu verdadeiro mestre? Também, por que dragões estão reaparecendo agora? Eu não consigo deixar de relacionar isso com o fato do último dragão negro ter aparecido somente há 96 anos atrás, fazendo menção talvez até à profecia do Rei Quincy de 999 anos, já que o número 9 é uma constante em comum e parece existir uma forte ligação entre dragões e esses tais, entre aspas, humanos de Londres, assim como temos também de Hollows e Quincy's. Hollows e dragões têm sim suas similaridades, como por exemplo a presença dos chifres e sua importância para o poder dos mesmos. O próprio nome dos líderes das divisões de Londres são chamados de Top Horns, mas se você prefere um exemplo mais prático, podemos levar o caso do dragão lendário Cinderela, que já vamos falar mais sobre ele. Mas quando o chifre desse dragão foi destruído, ele simplesmente perdeu todas as suas forças, o que parece muito familiar a quando o Ichigo estava em sua forma Hollow na luta contra o Kyoha. E assim, o Kyoha só precisou quebrar o chifre do Ichigo para fazer ele voltar ao normal. Mas voltando à parte referente aos Quincy's, temos vários elementos que são similares na questão dos Quincy's, como a própria SS, que eu acho que qualquer um que tenha estudado um pouco da história da Alemanha na guerra saiba o que significa. Mas essa personagem, chamada Sullivan Square, além de ter um visual muito similar aos Quincy's, só que com a cor preta, ela também menciona que outro personagem é filho de um antigo herói. Porra, personagem bonito, hein? O personagem em questão tem um bigode, olhos vermelhos no anime, além de ser ultra mega poderoso e atirar disparos de luz com um dedo como se fosse uma arminha. E com isso, simplesmente matar um dragão lendário. Tá, é o Yhwach, né? É o Yhwach. Não adianta cortar o cabelo, ficar fazendo piadinha de alívio cômico e nem dar esse sorrisinho de titio. Mas o nome dele é Billy Banks Jr. E, cara, sinceramente, eu não compro a ideia de que esse seja seu nome verdadeiro, não. Billy Banks parece só um nome super genérico. O Júnior indica que ele é filho de alguém de renome no passado. Tudo bem. E bom, esse tal dragão que o Billy Banks deu insta-kill não era um dragão qualquer. Era um Marchen, e os Marchens são 7 dragões lendários de contos de fadas que são muito poderosos e, coincidentemente, esse dragão tem uma ligação peculiar com os Shinigamis. E qual seria essa ligação, você me pergunta? O dragão é chamado de Cinderela. Isso porque ele só consegue se tornar um dragão completo quando está em contato com a luz da lua. E nós sabemos que, simbolicamente, a lua sempre remeteu aos Shinigamis em Bleach. Na minha interpretação, pelo menos, a lua condiz com as fases e ciclos, já que temos várias fases da lua e ciclos lunares e tudo mais. E bom, Shinigamis também mantém a ordem do ciclo da vida e da morte, fazendo também jus às fases da vida, juntamente com o próprio ciclo da reencarnação. E aí, você vai lá e coloca esse tal Billy Banks, que é igualzinho ao Yhwach, número 1 dos Shinigamis, pra matar um dragão lendário que tem relação com tudo isso. Cara, se eu tiver acertado isso na boa, é só um indício de que isso é um ótimo foreshadow e um meio excelente de se apresentar um personagem com uma origem real. Agora, quem seria o pai do Billy Banks? O Yhwach? Será que esse tal herói antigo mencionado pela SS é de verdade o Yhwach? Pode ser que seja um descendente dele, que é descendente do descendente. No anime temos uma pintura na sala, quando ela fala que talvez tenha dado crédito demais para o Billy Banks. E logo em seguida tem-se o foco para o grande quadro de um guerreiro com uma espada enfrentando um dragão. Lembra até um pouco São Jorge. Eu não sei dizer exatamente o quanto de envolvimento o Tite Kubo teve com esse roteiro do anime, mas esse é um detalhe que não está presente no mangá. E é um detalhe bem interessante. De todo modo, é uma grande adição. Enfim, esse tal guerreiro pode ser sim o pai do Billy e talvez possa ser uma parte do Yhwach, mas ao mesmo tempo
também pode ser literalmente qualquer outra coisa. Pode ser um irmão do Yhwach, pode ser um clone do próprio Yhwach, pode ser um fragmento do Yhwach, pode ser um filho do Yhwach. Pode ser qualquer coisa. O Billy poderia ser neto do Rei Quincy. Sinceramente. Ou bisneto, tataraneto. Com o pouco material que temos, acho que as possibilidades nessa questão são infinitas. E mais uma coisa é certa, existe dedo dos Quincy's em Reverse London. Isso com certeza. E eu nem vou falar do Wolfgang Slashhout, que é o velho bigodudo de óculos vermelhos. Se tem bigode e tem óculos vermelhos, a gente sabe que parece muito Zanguetos. E eu não vou falar muito sobre isso, porque só vai dar mais nó na minha cabeça. Mas se você gostou dessa parte e quer ver mais sobre esse assunto como um todo, eu te recomendo aí no vídeo do Narras. Lá ele com certeza também desenvolve mais desse ponto da questão do Rei Quincy e pode trazer outras reflexões que eu não peguei sobre Burn the Witch. Então, depois de terminar esse vídeo, já faz questão de colar lá, beleza? E agora tem ainda outra questão que podemos interligar com toda essa problemática de Burn the Witch, que seria um dos maiores mistérios ainda presentes em Bleach. O tal dragão de gelo da Bankai Daiguren Hyorenmaru, que é a Bankai do Hitsugaya, ou a Zanpakuto do Hitsugaya. Eu vou explicar mais ou menos o que eu acho que seria a origem desse dragão, já que isso nunca foi explicado em Bleach, e como isso foi parar na mão do Hitsugaya. Primeiramente, sabemos que existem os 7 dragões lendários, os Marchen. Marchen em alemão, língua dos Quincy's, significa literalmente contos de fada. E nós já temos toda essa primeira impressão da Nini, falando que ela não gosta de contos de fada, então vemos que possivelmente os Marchen estão atrelados com uma parte fundamental de toda a trama das protagonistas. E bom, existem 7 Marchens, e um deles me chamou muito a atenção, com o seu codinome sendo Snow White, ou em português, Branca de Neve. Cada codinome tem referência com os poderes de cada dragão, como o caso da Cinderela, que só se transforma com a lua. Logo, podemos supor que a Branca de Neve seria um dragão de gelo lendário. Mas então, o que teria acontecido com esse dragão? Todos os Marchens são caçados pela alta ordem da Reverse London, e eles planejam usar iscas vivas para atrair mais desses dragões lendários e os exterminar um a um. Portanto, podemos presumir que esses dragões estão fugindo de Londres. No caso de Cinderela, ela foi encontrada muito pequena e foi sendo cuidada pela humana, que ela absorveu as emoções de inveja e tudo mais. Agora, o mais estranho disso tudo é, um dragão lendário com muitos anos e história no passado poderia simplesmente surgir pequeno novamente? Ressurreição? Bom, é possível. Eu relaciono com a seguinte teoria. No passado pode ter havido um grande conflito entre dragões e bruxos, e um grande herói surgiu, derrotando os Marchens, cada um em um local específico. Daiguren Hyorenmaru era chamado de Branca de Neve e acabou congelando boa parte do campo de batalha, e isso deixou aquelas sequelas enormes no local. O local de batalha poderia ser a base de Yhwach que tinha na sombra da Soul Society, ou algo assim. Por isso, temos todo aquele gelo por vários cantos. O dragão ferido fugiu e acabou precisando se unir a alguma... Ou o gelo não poderia ser pelo vácuo do coisa, sei lá, do local, sombra, frio. Mas você tá falando tem sentido. A alma para não morrer. Por isso, ele foi até o humano mais compatível, que no caso seria o Hitsugaya. Hitsugaya e ele se uniram e ele viveu em Hitsugaya. Talvez assim sendo confundido até com o ego de alguma Zanpakuto ou Azauchi. Porém, ele ainda era um dragão e tinha a capacidade de absorver emoções, além também do controle do gelo. Isso garantiu a Hitsugaya a habilidade de absorção da água e conversão de seu estado físico. Temos também algumas possibilidades diante do apresentado nos sonhos do Hitsugaya, no capítulo especial em que vemos ele já tendo um pressentimento do dragão antes mesmo dele surgir de vez. Então, o que vocês acham? Hitsugaya já tinha algo a ver com o Hyorenmaru desde o seu nascimento? De repente. Pois é, possibilidades. Outra coisa que eu acho que vale a pena se levantar é a dificuldade do Hitsugaya em dominar o poder do dragão. Ele sempre pareceu ter muito descontrole, porque é um poder gigantesco. E eu não acho que isso seja por culpa da incompetência dele, mas sim pela origem desse poder. A gente vê que até mesmo seres como Stark ficam impressionados com o poder da Bankai do Hitsugaya, que nem estava completa naquele momento, indicando assim que possivelmente ele teria sim um grande poder dentro dele. Quando a gente vê na luta final da Guerra Sangrenta de 1000 anos o poder do Hitsugaya e ele envelhecendo, a gente vê notoriamente que é possível que o dragão, com a sua capacidade de absorção, tenha absorvido boa parte da vitalidade do Hitsugaya e por isso fez sua alma envelhecer tanto em tão pouco tempo. Uma mera liberação fez Hitsugaya
ficar bem mais velha. E tudo isso pelas características de dragão que estão sendo apresentadas a nós agora em Burn the Witch. Que e legal. É claro que, aliás, existem várias outras similaridades que conhecemos das outras raças de Bleach em Burn the Witch, como por exemplo o uso dos spells, das bruxas, que seriam o equivalente a elas recitarem palavras e assim poderem soltar magias com um grau numérico. Isso seria equivalente aos Ki 12 e Bakudou de Shinigamis, que eles fazem praticamente a mesma coisa, são feitiços com números. Então, por fim, eu queria decretar que sim, a teoria de que os Quincy's voltam para o Yhwach após sua morte ainda é bem palpável, mas será que vai diretamente para o Yhwach que nós conhecemos em Bleach? Ou será que eles retornariam para sua outra parte, que pode residir em Reverse London? Olha, é bem interessante. O que mais dos Quincy's existe nessa tal Reverse London que a gente ainda não pegou? Fica aí a reflexão. E essa aí é minha teoria e eu gostaria de ouvir mais respostas nos comentários acerca dela, beleza? Então, por favor, deixe sua opinião. Fala aí se eu falei besteira, pode meter o dedo. Mas é isso aí, rapaziadinha. Então é isso. Forte abraço. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau! Porra, valeu, pessoal. Valeu mesmo. Aí, o analista, galera. Caraca. Muito legal o que ele falou, viu? Muito legal essa ideia, cara. Muito foda. Muito foda mesmo. Sukuna é um vilão perfeito. E Ryomen Sukuna. A análise. Legal, vou dar uma olhada depois. O canal dele é bem legal, viu? O analista. Eu tenho que dar uma olhada também no canal do Narras depois. Vou pegar até depois aqui, deixar preparado. Mas por enquanto, hoje é isso. Pô, foi rápido, né? Foi rápido, né? Foi rápido. Realmente foi rápido. Mas quero agradecer a vocês. Muito obrigado por estarem comigo aqui. Também deixar seu comentário aí. O que você acha? Será que o analista aí tá certo, cara? Ó, tudo é possível. Até porque a gente ainda não sabe praticamente muito mais coisas sobre Burn the Witch. A gente sabe também muito sobre os Quincy ainda. Embora a gente já saiba bastante coisa, a gente ainda quer saber mais um pouco, né? Então, acho que é interessante essa teoria dele aí. Eu gostei, pelo menos, e assina embaixo. Mas e vocês que curtem Bleach? Acham que ele tá certo? Acham que ele tá errado? Manda aqui nos comentários. Com certeza a gente vai trocar uma ideia muito legal, tá bom? Pode ter certeza. E se você ainda não conhece nenhum dos canais que eu vi hoje, fica tranquilo que vai estar aqui na descrição o arroba de cada um deles, tá bom? O arroba vai estar lá para você poder entrar, dar uma olhadinha e ver mais conteúdo e quem sabe até mesmo se inscrever no canal deles. Valeu? Então, obrigado aí pela presença, tamo junto, valeu pessoal e até a próxima, cara. Eu me amarro em Bleach. Bleach é foda pra caramba, na moral. Bleach é demais, cara. Perfeito. Pra mim, pelo menos.